O Corinthians voltou à realidade. E o futebol internacional, ele respira. Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo. Começamos com a maravilhosa notícia de que o Corinthians perdeu dentro de casa na estreia da Sul-Americana e mostrou que torneios internacionais não é o forte. Os anões continentais, eles perderam para o Huracan por 2-1 e fez com que a torcida corintiana, a grande massa fiel, voltasse a colocar os pezinhos no chão. Uma vez acabou, não tem mais contos de fadas, não tem mais histórias para as crianças dormirem. O Corinthians voltou à realidade. No Paulista parece fácil, mas quando chega realmente a hora de mostrar quem tem garrafa para vender, a coisa fica complicada. O Botafogo também teve uma estreia muito ruim. O Botafogo mostrou que o tempo de Botafogo acabou. O tempo do Botafogo acabou. 1-0 para o Universidade do Chile. Uma estreia ruim do Botafogo. Primeiro tempo, fez até um primeiro tempo interessante, mas no segundo tempo não jogou absolutamente nada e deixou a peteca cair. Pro outro lado, eu estou vendo aí um um ruído de que o São Paulo é favorito. Estou vendo um ruído de que o São Paulo é favorito. Da onde vocês tiraram isso? Eu tô vendo muita gente colocar assim, Zubeldia está invicto na Libertadores. Porque embora o São Paulo nos últimos 10 jogos não perdeu, foi eliminado pelo Botafogo na edição passada. Edição essa que ainda não era comandada pelo Zubeldia. E mano, eu não sei o que aconteceu, deu, sei lá, uma pane coletiva na mente de todo mundo. E tá todo mundo falando nos programas esportivos hoje cedo de que o São Paulo está invicto na Libertadores, de que o Zubeldia tem o caminho certo para essa competição. Não sejam cegos. Até algumas horas atrás, nem 24 horas atrás, vocês estavam pedindo a queda do Zubeldia. Não se ilude não. Caiam na realidade. Daqui a pouco, o São Paulo vai ser só mais uma equipe eliminada da competição também. E meus queridos, começando aqui cutucando todo mundo, começando aqui arrumando encrenca e inimizade com todo mundo, mas colocando as minhas impressões reais a respeito dos resultados que aconteceram aí, tanto em Sul-Americana quanto em Libertadores. A gente tem outros resultados também, que, por exemplo, o Fluminense venceu, na Sul-Americana, deixa eu ver aqui, venceu o Once Caldas pela Sul-Americana. Vamos ver o que tem mais de brasileiro aqui. O Fortaleza tomou uma traulitada, mas a gente já falou sobre isso lá do Racing. Racing, uma equipe muito interessante na Libertadores, e hoje tem mais Libertadores. E vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa muito boa. Você tá querendo dar uma economizada? Então não deixa de acessar aqui, o pessoal do Energia com Desconto. Energia com Desconto, pessoal, é um serviço que vai fazer com que você economize energia elétrica. Você tem aquela fatura de R$200 para cima? Saiba que você pode economizar todos os meses, de forma vitalícia, energia. Todos os meses você pode ter um desconto na sua fatura. Neto, quanto custa isso? Como funciona? Primeiro lugar, não custa nada. Eu venho aqui trazer para vocês economia, eu não venho trazer prejuízo. Não tem que pagar taxinha, não tem pegadinha, tá? Não é esse negócio de vender curso, esquece essas coisinhas de internet, não tem pegadinha. É um desconto real que você vai poder ter todos os meses na fatura de energia elétrica aí da sua casa ou da sua empresa, vale para a empresa também. Então não deixe de conferir, inclusive a empresa que é o do Energia com Desconto é de um amigo pessoal meu, de minha confiança. Galera, se não fosse de minha confiança, eu não teria divulgado aqui. Se não fosse uma pessoa que eu acreditasse no serviço, se não fosse um serviço bacana, que traz economia para todo mundo, eu não teria divulgado aqui. Então já tem bastante gente que conheceu, já tem bastante gente que aderiu ao serviço e está economizando energia todos os meses. Então chama eles lá, QR Code, link fixado nos comentários, é um serviço gratuito para você. E galera, por falar em Libertadores,
Hoje é a estreia. Ah, e deixa eu te falar. O meu amigo aí do Energia com Desconto, ele é, tipo, colega meu de muitos anos. Ele vai lembrar disso. Quando a gente estudou junto, todos os anos a gente se reunia pra assistir a Libertadores. Você lembra, mano? Quando a gente fazia churrasco, era assim. Quarta-feira ou quinta-feira, que era dia de Libertadores, a gente se reunia, já colocava ali, né, o pimbolim, a churrasqueira, a cerveja na geladeira e ó, só esperando a rodada começar. E dali, meu amigo, era resenha, era um cornetando o outro, era aquela zoeira com as equipes rivais, mandando mensagem pra galera enchendo o saco de todo mundo. Era muito divertido, mano, bons tempos, saudades. E a Libertadores volta hoje. Então sempre quando tem Libertadores, eu lembro dessa época aí que a gente reunia ali com alguns amigos, com algum pessoal, fazia um churrasquinho e assistia a Libertadores. Eu amo a competição da Libertadores, eu sou apaixonado pela Libertadores. Palmeiras, ele poderia ser campeão da Libertadores, eu já ia ficar muito feliz. Cara, se o Palmeiras perdesse Brasileiro, perdesse Copa do Brasil, foda-se, foda-se. Agora, se o Palmeiras ganhasse o Tetra campeonato da Libertadores, eu ia ficar realmente muito feliz. E hoje começa esse desafio para nós, palmeirenses. Hoje começa esse desafio também para os flamenguistas. Só que tem uma coisa muito chata para falar para os palmeirenses. A notícia boa é que a Libertadores começa e quem sabe não pode ser a nossa virada de chave. Só que tem uma notícia muito ruim. A notícia ruim, galera, é que ontem nós tivemos a votação lá para os membros do Conselho Fiscal de Operações do Palmeiras, o COF, né? Que é um conselho extremamente importante que faz a fiscalização e uma auditoria interna de tudo que acontece dentro do Palmeiras, relativo à contabilidade, processos, etc e etc. E todos os membros que foram eleitos para fazer parte do COF, que é um conselho de extrema importância, são todos apoiadores e todos pertencentes à chapa Leila Pereira. Ô Neto, você está querendo dizer que num conselho de operação fiscal não existe oposição? Por menor que ela seja, não existe? Exatamente. Exatamente, não existe. Hoje, a Leila, ela tem a faca e o queijo na mão do Palmeiras. Ela mais uma vez se fortalece dentro da política interna do Palmeiras e vai ganhando espaço, vai ganhando margem cada vez mais e mais. E, inclusive, o Palmeiras alterou o local de mando de 2 clássicos seus. Tanto contra o Corinthians quanto contra o São Paulo, que são clássicos importantíssimos e que vendem muita bilheteria, eles serão enviados para a Arena Barueri, que pertencem à presidente Leila. Mesmo com o público ruim, mesmo com os torcedores do Palmeiras não querendo a Arena Barueri, isso já ficou mais do que provado, ela vai pegar 2 clássicos importantíssimos e vai enfiar na Arena Barueri. Isso me deixa muito triste, porque eu sempre venho aqui e critico muito a SAF por dizer que você realizar uma SAF é você jogar o clube nas mãos de um magnata. Só que dentro do Palmeiras, né, o arranjo hoje do Palmeiras é basicamente esse, um clube na mão de uma magnata. Que se acha dona da verdade, que se acha dona do clube, que não tem nenhuma simpatia, nenhum apreço pela torcida. E que não enxerga também as críticas dos torcedores e não tem nem sequer o bom senso de escutar o seu torcedor. E agora o Palmeiras mais do que dobrou a sua arrecadação com a camisa. Vocês lembram que a gente sempre falava? Os valores da Crefisa estão ultrapassados, os valores da Crefisa estão ultrapassados. A Crefisa saiu e o Palmeiras está fazendo quase 200 milhões de camisa. Isso sem bater nenhuma meta, tá? 200 milhões de receita sólida ali, sem meta nenhuma, sem adição nenhuma. Com a Crefisa, era 85 milhões. E tinha gente que criticava a gente. Tinha gente que criticava aqui o pessoal da internet. É triste isso. É triste essa notícia. Não é uma notícia que me deixa feliz, não. Jogo hoje com o Sport Cristal. Provável escalação, tá?
O Palmeiras tem alguns desfalques mínimos, como por exemplo o Rafael Veiga. Nessa altura do campeonato, o Veiga nem é desfalque, é reforço. A saída do Veiga não é desfalque, é reforço. O Bruno Rodrigues, o Aníbal Moreno, que estão lesionados, o Paulinho, o Maurício e o Marcos Rocha. Então a provável escalação do Palmeiras contra o Sport Cristal vai ser o Everton, Mike, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Lucas Evangelista, Richard Rios, Felipe Anderson, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. O que eu faria de diferente aqui? O que eu faria de diferente? Tiraria o Murilo. Tiraria o Murilo e pensaria até no Bruno Fux ou no Mikael. Então colocaria como dupla de zaga o Gustavo Gomes e o Mikael. Tiraria o Mike, colocaria o Riai. Ah, Neto, mas o Riai tá sem ritmo. Então, ele precisa de ritmo. Ele é acostumado a jogar contra equipes estrangeiras. Então ele é um cara adaptado com esse ritmo. Ele veio do futebol lá de fora, né? Ele veio do futebol sul-americano. Então ele é acostumado com o ritmo sul-americano, com o tipo de torneio, com o tipo de equipe que ele vai jogar. Colocaria ele. Esse menino precisa de continuidade. Do resto, não tem muito o que fazer. Obviamente que eu colocaria o Estevão centralizado, colocaria o Felipe Anderson caindo pra direita, mas não é isso que ele vai fazer, infelizmente. Se fizer, pô, que milagre. Mas eu faria também essa mudança. Mas, lamentavelmente, a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Sobre o Flamengo. Flamengo tem desfalques. Vários. Desfalques importantes. Mas, ainda assim, olha a equipe que o Flamengo provavelmente vai levar a campo. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Dela Cruz, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho. Lembrando ainda que Ayrton Lucas, Alan e Cebolinha estão à disposição para eventuais mudanças. Agora, o Gerson, Arrascaeta, Plata, Wesley, esses eles estão fora. Algum por questões ali de recuperação de lesões musculares, outras por questão ali de fadiga muscular, de excesso, por causa ainda da data FIFA, né? Data FIFA que arrebenta com os clubes brasileiros. Palmeiras ficou muitos dias sem treinar. O Estevão, os jogadores aí que atuam em outras seleções também, justamente por um problema da data FIFA. Só que não tem como usar isso como desculpa no caso do Palmeiras. Porque a derrota pro Corinthians, ela realmente foi uma derrota pífia. E só mostra o mau momento que o Palmeiras vive. Sabe o que vai acontecer? Palmeiras eu acho que hoje vence. E aí, pronto. Leila vai virar a rainha, Abel vira rei, e tudo tá bem de novo. É assim que funciona no Palmeiras. Existe um reduto do Palmeiras que ele é concentrado de acordo com pequenos resultados. Então mostrou um resultado pequenininho ali contra um adversário muito fraco, aí pronto. E por falar em outra situação aí que tá acontecendo, o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, né, o BEP, lá da Polícia Militar do Rio de Janeiro, vai negar o pedido do Vasco para mandar o clássico contra o Flamengo lá no São Januário. Inclusive, eles falaram que não tem chance nenhuma disso acontecer. O Vasco entrou com o pedido e novamente vai ser negado. E a culpa disso tudo aqui não é do Vasco. Os caras só estão querendo mandar o jogo no campo deles. A culpa disso tudo não é do Flamengo. O Flamengo só tá brigando pelo direito de exercer parte do setor visitante também. O Flamengo topa jogar no São Januário, só que não quer torcida única. E tá certo, porque Botafogo e Vasco não é torcida única. Botafogo e Fluminense não é torcida única. Flamengo e Fluminense não é torcida única. Por que Flamengo e Vasco tem que ser torcida única? Então cada um tá certo dentro da sua argumentação.
Agora, o grande culpado de tudo isso mesmo é a incapacidade das autoridades públicas brasileiras de proteger o seu cidadão. E isso começa, isso começa lá atrás, isso começa até com as nossas leis hoje. Porque dentro da esfera municipal, estadual e federal, não existe lei nesse país que puna de maneira exemplar aqueles que cometem crimes. E o ponto focal dessa discussão, ele vai muito além do futebol. Você se sente seguro na rua hoje? Você que talvez mora numa cidade grande, ou às vezes até na cidade pequena, tá? Até na cidade pequena tá perigoso, até no sítio tá perigoso. Você não se sente protegido, sabe por quê? Porque o seu governo, o Estado brasileiro, ele não protege o cidadão. É aquele negócio, a polícia prende, a justiça solta. O cara vai lá denunciar um crime, a vítima entra na delegacia para denunciar o crime, o bandido sai primeiro do que ela, porque ela fica fazendo toda a burocracia. Nós vivemos num país onde a sensação de segurança, ela é mínima possível. E a sensação de impunidade, ela é a mais alta possível. Nesse país não tem punição. Nesse país não tem lei. O Brasil hoje virou terra de ninguém. E isso se reflete aqui no futebol também. Onde já se viu? Não pode mais torcidas mistas, porque o governo, o Estado, não garante a segurança do cidadão. Porque as leis são tão fracas que não oprime o agressor de agredir. E se você, meu amigo, tem condição e tem grana para ir embora disso daqui, vai embora. Porque cada vez mais nós somos surrupiados por impostos que nós pagamos, não vê a nossa infraestrutura melhorando, é estrada ruim, é educação ruim, é saúde ruim, é segurança ruim. É tudo ruim. Se você tem condições de conhecer algum outro lugar, de descobrir talvez algum outro lugar um pouco melhor, onde você tenha um acesso à saúde melhor, um acesso à educação melhor, cara, vai embora. Vai embora porque isso aqui só vai piorar. Isso aqui só vai piorar. E isso daqui é fruto e reflexo de tudo isso. Lamentavelmente. Tá? Lamentavelmente. A gente é obrigado a ter torcida única nos estádios, igual aqui em São Paulo, tem torcida única. Porque o Estado não protege mais o cidadão, não faz mais, né, do que a obrigação do próprio, que é proteger a integridade física de seu cidadão. E isso é lamentável. Palpites para hoje. Eu acredito que o Palmeiras, ele tem a obrigação e condições de vencer, mesmo que seja por um placar apertado, mesmo jogando feio, é aquele jogo que precisa vencer. Cada ponto agora é importante dentro da fase de grupos de Libertadores, porque isso pode definir os próximos caminhos, os próximos passos. E o Flamengo, mesmo com desfalques muito importantes, ainda tem uma equipe muito forte. Inclusive, até esqueci de comentar aqui, o técnico do Deportivo Táchira disse que o Flamengo é um clube europeu na América do Sul. Elogiou a estrutura, falou sobre o potencial financeiro, né, a diferença que existe entre as duas equipes. Mas ele falou que a cidade está muito ansiosa pelo espetáculo e parece que já somam-se 30 mil ingressos vendidos para o jogo de logo mais. Jogo do Palmeiras começa primeiro às 19 horas, Flamengo vem às 21h30. Hoje é noite de Libertadores. Não deixe de conferir, boa sorte para todo mundo. Como eu falei para vocês, o Flamengo vem bem desfalcado, mas tem uma equipe também que consegue sim sair com a vitória de lá, se assim jogar bem. Se vai ou se não vai, aí a gente não sabe. A competição de Libertadores e Sul-Americana não começou tão bem assim para os brasileiros, né? Vamos ver como que vai ser hoje, representado pelos dois tricampeões da América. Tamo junto.